Bom dia, gente. Vamos então começar. Vou aqui começar. Eu continuo usando. Bom, a gente está junto nessa, né? Mas eu sofro, eu sofro para a gente não estar tendo essa aula presencial, ainda mais conversando sobre poesia. Falar sobre poesia sozinha aqui para um vídeo, para mim é muito esquisito. Eu acho que essa câmera está com alguma questão de. Não sei se vocês estão achando, depois vocês me falam se vocês estão achando ela um pouco lenta. Eu não estou conseguindo resolver esse problema, mas então, paciência. É, mas enfim, acho que alguns de vocês ficaram com um pouco de medo aí, ficaram tensos de mandar comentários, acho que pela dificuldade, talvez, de lidar com poesia e com a poesia do Edmilson, que é uma poesia que não é simples mesmo. E eu queria dizer para vocês, para não terem medo de mandar comentários, não existe besteira possível. Né? Eu gosto de ler, eu sei que com poesia fica um pouco, vocês ficam mais tensos, sempre ficam, né? Não é só nesse formato online, mas não fiquem. Mesmo quem tem pouca familiaridade com poesia e tal, eu gosto de ouvir mesmo os comentários mais perplexos, assim, né, no sentido de mesmo aqueles que não sabem muito bem o que dizer diante de um texto tão diferente da nossa linguagem cotidiana. E mesmo eu, assim, né, eu estava ontem lendo os poemas do Edmilson, que eu selecionei para vocês, e principalmente Na Casa da Palavra, né, depois eu vou falar com mais calma dele, e falei, gente, por que que eu coloquei esse poema para discutir? Eu não sei o que falar sobre ele, né, ele é muito dizer difícil é pouco, né? Ele é muito impressionante, ele tem toda uma questão de ritmo, enfim. Mas enfim, deixa eu falar um pouquinho do Edmilson, né? Então, o Edmilson é esse poeta, nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, nos anos 60, começo dos anos 60, está em atividade ainda, espero que fique em atividade por muito tempo, como eu já tinha dito, é um dos meus poetas em atividade preferidos. Acho que ele é um poeta, não sei se ele é o melhor, mas ele me parece ser um dos mais originais em produção agora, originais de um modo bastante complexo aí. Quando eu digo original, eu quero dizer que está renovando a própria linguagem poética. Eu vou falar um pouco mais disso mais adiante. E, enfim, o Edmilson, então, ele tem essa particularidade de misturar bastante uma proposta, uma intuição, um trabalho poético mesmo, com a palavra, com ritmo, etc., com uma pesquisa, em certo sentido antropológica, mesmo que não seja de formação antropológica, que ele fez, que ele faz, mas que ele fez com mais afinco aí ao longo dos anos 80 e 90. Ele percorreu bastante cidades do interior de Minas, pesquisando a influência de culturas africanas, sobretudo a cultura Banto, né, ou Bantu, tem várias maneiras de falar. Então, a influência, né, da cultura Banto na cultura popular do interior de Minas. Ele tem alguns textos, não, alguns livros, tem artigos também, mas também tem livros que não são de poesia, mas sim sobre essa história, né, cultural aí do interior de Minas. Tem esse livro muito bonito aqui, chama, eu sempre me sinto uma blogueirinha, A Saliva da Fala, que ele conta, né, um tanto esse percurso de pesquisa, e no final ele reúne textos não são textos, na verdade, são da cultura oral, enfim, isso que ele chama, na verdade, de canto-poemas, faz uma antologiazinha do que ele chama de canto-poemas, que são essas canções populares do interior de Minas, do Congado, né? Enfim, canções baseadas na influência da cultura banto na cultura aí do interior de Minas. Claro que isso não existe só no interior de Minas, mas é o objeto aí da pesquisa dele. E enfim, isso tudo para dizer que essa pesquisa, se a gente for ler, né, se a gente for ver esses cantos, né, tem muito a ver com esse uso que ele faz, sobretudo na Casa da Palavra, no poema Na Casa da Palavra, da repetição, né, que é um procedimento aí de envolvimento do ouvinte, né, ou do leitor. Leitor de poesia sempre é um pouco ouvinte, mesmo quando a gente lê silenciosamente, né.
Bom, então, e ele é professor da Faculdade de Letras, né? Não é professor. Então ele, enfim, trabalha aí com poesia contemporânea e com essa questão da cultura popular. Isso influencia a poesia dele de uma maneira extremamente sofisticada, né? Quando eu já conhecia, né, já tinha lido alguma coisa do Edmilson, os livros dele não eram muito simples de achar. Esse ano, final do ano passado, esse ano tão esquisito que eu já não lembro mais o que é esse ano, o ano passado. Ele saiu pela 34, pela editora 34, que é uma editora que só publica coisas muito boas, coisas clássicas e tal. Saiu essa antologia aqui, Poesia Mais, organizada pelo Gustavo Silveira Ribeiro, que é um professor da UFMG, especialista, pesquisador de poesia brasileira contemporânea. E aí agora está um pouco mais fácil de encontrar. Mas enfim, eu conheci o Edmilson, já não me lembro como, mas eu acho que em blogs mesmo de poesia. Mas a primeira vez que eu ouvi o Edmilson falar foi no ano passado, lá no FMG, num evento de poesia contemporânea justamente. E aí, para mim, foi um negócio muito assim, impressionante. Esse homem falando assim, você fala, eu quero ter aula com ele todos os dias, né? Sabe, é uma pessoa que fala com muita firmeza e muita calma e lê os poemas dele de uma maneira muito bonita também, muito intensa. E, enfim, e aí eu fui buscar agora, né, para preparar essa aula, umas anotações que eu fiz justamente dessa fala dele, né, FMG, que era uma fala sobre a própria poesia dele. Ele era era um evento sobre poesia contemporânea e ele era um dos objetos aí, né, um dos temas do evento, né. E, e aí, relendo agora, né, essas anotações que eu fiz, depois de estar mais familiarizada com a poesia dele, fez tanto sentido, assim, mais sentido do que fez naquele momento ainda, e eu queria trazer para vocês, então, algumas observações aqui, né, a partir dessas notas minhas. Então, a primeira coisa que eu queria destacar, uma coisa que ele falou sobre a poesia moderna e que ainda vale, né, para a poesia contemporânea, esse traço dessa poesia, que é uma poesia do múltiplo, né, uma poesia que evoca, traz o ser humano como essa figura múltipla, né, essa figura fragmentada, num certo sentido, essa ideia de que o ser humano moderno é muitos em um só, né, e às vezes contraditórios, e é um múltiplo que não se recusa como múltiplo, né, um múltiplo que não tenta fazer uma síntese de si mesmo, né. A poesia, ela traz na forma, a poesia moderna e a poesia contemporânea traz na própria forma, né, e por isso é uma forma tão difícil às vezes, né, de ler, essa aceitação, né, dessa contradição inerente a cada ser humano, né. Eu sou coisas contraditórias dentro de mim mesma e a poesia acaba trazendo na própria forma, né, essa fragmentação, essa contraditoriedade, né. Então é uma poesia que não busca, não tem como objetivo ensinar uma coisa ao leitor, nem expor ao leitor uma coisa que o leitor vai falar, ah, não, tudo bem, eu sei que ele está falando que entendi muito bem, ele está querendo dizer que isso é isso, né? Não, quando a gente lê um poema, claro que, né, estou falando aqui de uma maneira muito generalizada, mas um traço aí, né, é, geral dessa poesia é aquele poema que você termina e fala, bom, eu não consigo estabelecer uma interpretação única, né, uma interpretação inequívoca, né, ou unívoca do que esse poema ou do que esse poeta está tratando, né. Ele então é uma poesia que não busca uma unidade, né, pelo contrário, né, ela busca expor justamente a contradição, a tensão. E isso vai ser muito interessante, né, ele falar disso. Ele não estava falando especificamente da poesia dele nesse momento, mas isso é muito forte na poesia dele em diferentes sentidos, né. Em primeiro lugar, nessa ideia, né, de que quando a gente pensa em algo, numa linguagem, que é o caso da nossa linguagem cotidiana, na linguagem científica, que a gente quer comunicar um sentido, né, que eu digo uma coisa, eu espero que você entenda aquilo que eu diga exatamente do modo
né? Eu espero que você entenda aquilo que eu quero dizer do modo como eu quero dizer e que a gente esteja falando da mesma coisa, né? Esse é um traço aí da linguagem cotidiana e da linguagem científica. Na linguagem poética, a linguagem poética meio que admite que isso não é possível, né? Claro que mesmo na linguagem cotidiana a gente vive uma espécie de uma ilusão, a gente vive e se baseia nessa ilusão. Se eu ficar a cada momento pensando se vocês estão entendendo exatamente o que eu estou dizendo, eu vou pirar e não vou conseguir dizer mais nada, né? Já a poesia, né, moderna e contemporânea, ela admite, né, na verdade ela parte do princípio de que essa comunicação transparente, né, ela é impossível, né? Isso é um traço que vem aí desde o romantismo no século XIX, né? Que no começo do século XX foi aí o ápice dessa produção poética que não enfim, que levava esse paradoxo, essa contradição e essa dificuldade mesmo de produção de sentido, enfim, levava essas questões ao ápice, mas ainda, né, agora tem a poesia, né, o que define a poesia, pelo menos a partir aí do século XIX, é justamente partir do princípio de que a linguagem não é transparente, né? Então, não só não tentar, né, comunicar uma coisa estável, né, determinada, como também abusar, né, disso, né, partir desse próprio princípio. Já que a linguagem é esse instrumento humano que a gente finge, né, no dia a dia que é transparente, mas que a gente sabe que, né, cada palavra guarda uma multiplicidade de sentidos, às vezes sentidos contraditórios entre si, a poesia simplesmente fala assim, beleza, eu vou brincar com isso, né, eu vou brincar com isso. Então, quando a gente fala especificamente aqui da poesia do Edmilson, né, a gente pensa nessa ideia de uma tensão inerente à linguagem como uma própria, como um motor motor de movimento é redundante, mas é isso, né? Como uma ferramenta de colocar as coisas em movimento. Então a poesia do Edmilson é essa poesia que também pelo uso do ritmo, né? Pelo uso da melodia, pelas repetições, é uma poesia que a gente vê que ela não começa num lugar específico e chega em outro lugar específico. Ela não chega em lugares, ela coloca questões em movimento, né? E isso coloca o pensamento em movimento, coloca os sentimentos em movimento e coloca a linguagem em movimento também, né? A gente fica com muita frequência pensando, tá, nesse primeiro verso eu consigo entender o que ele está querendo dizer com poeira, mas ele retoma poeira depois num sentido que eu já não consigo mais ligar aquele sentido que eu tinha conseguido ver no primeiro, né? Ou a palavra miséria, que é a palavra talvez central aí, né? Do poema Na Casa da Palavra, eu vou falar do poema com mais calma depois, tá? Mas enfim, então, o que eu quero dizer com isso é que não só, né, esse é um traço da linguagem, né, da sintaxe, da composição formal do poema, da poesia do Edmilson, como também é uma forma de evocar, melhor dizendo assim, não só evoca essa não estabilidade da poesia e da linguagem, como também evoca essa não estabilidade da condição de ser humano e especificamente da condição de um brasileiro negro, né, de um afrodescendente, né? Então, essa confluência de forma e tema, né, ela é muito marcante na poesia do Edmilson. E tem, claro, a ver com toda essa pesquisa formal que ele faz das culturas, né, africanas e a influência delas na linguagem e na cultura brasileiras, né? Então, quando a gente pensa, né, um traço muito forte aí do pensamento sobre o negro, né, até ali na primeira metade do século XX, que é essa ideia de o brasileiro como uma mistura, né? A mistura pressupõe, né, algo acabado, né? Então pegamos
o negro, pegamos o branco, pegamos o indígena, misturamos e temos o brasileiro. O brasileiro é o produto dessa mistura, né? Temos aí, isso é uma ficção, né, que foi proposta aí no século XIX, né, a partir do romantismo, que tentou continuar pensando no século XX, e que, por meio de uma linguagem poética, o Edmilson vai justamente, não só Edmilson, obviamente, né, mas eu estou aqui pensando na poesia dele, que por meio da linguagem poética o Edmilson vai problematizar, né? Ele vai falar assim, não, né, não existe, eu não sou, né, eu enquanto um descendente de africano, descendente de escravos, né, também, eu não sou um produto misturado, eu não sou um produto, né, eu ainda, né, eu ainda e sempre sou um ser em construção, um ser que estou procurando eternamente a minha origem, né? Isso é uma outra marca, né, dessa poesia, né? Ele é uma poesia que busca, né, eternamente a origem dela mesma, né, no sentido de a origem dela está na África, né? Em que lugar da África, né? A África é um mundo de culturas, né? Ou está no Brasil, né? Já misturado a outras influências aí das culturas europeias e da cultura e indígena, né? Não, né? No final das contas é uma poesia que recusa ou que entende ou que intui que a origem final, né? Não é encontrável. Né? Ela não é encontrável. Então é uma poesia que está sempre em movimento, buscando origem, sabendo que essa origem não é passível de ser encontrada. Né? A outra questão, né, que tem a ver com tudo isso, e que o Edmilson também evocou nessa fala que eu tô mencionando lá na UFMG, né, do ano passado, é a evocação do sagrado. Né? O que é o sagrado aqui, né, nessa perspectiva? Né? O sagrado como esse contato com o que existe na nossa experiência material, terrena, e o que existe no material terreno que nos possibilita um contato com algo divino. Né? E por divino aqui eu não quero dizer especificamente relacionado a deuses, sejam deuses criadores ou deuses que influenciam a nossa vida, mas o que existe no terreno, o que existe no material, na nossa experiência de vida corpórea, né, que nos liga a algo maior, que nos liga a um fluxo vital, né, a uma ordem de relações entre tudo que vive, e que necessariamente, nesse caso, né, remete a algo que está para além do terreno. Né? Então, o Edmilson vai evocar muito não necessariamente nos poemas que a gente leu de uma maneira explícita, né, mas também neles vai evocar essas forças de mediação, né, vai evocar essas relações entre as diferentes manifestações terrenas de algo divino nesse sentido, de algo sagrado, né, do que a gente consegue experimentar, que é maior do que nós e que nos relaciona entre nós. O cachorro está aqui atacando. Isso, né, vai transparecer, às vezes, pela menção mesmo, né, a seres sobrenaturais, né, sejam alguns seres específicos aí de culturas específicas, seja por meio de entidades como Exu, que é uma figura que vai aparecer muito na poesia dele, né, que ele vai trazer justamente como essa figura que é criador, mas também embaralhador das coisas, né, que faz a mediação, né, entre o terreno e o divino, mas também que quando quer confunde as coisas, enfim, que coloca em último caso, que coloca as forças vitais em movimento. Né? Então, vocês veem que como é importante essa noção de movimento, como eu volto a ela sempre. Né? E dentro dessa perspectiva também a questão do corpo, né? Esse corpo que se lembra aí subjugado,
na escravidão, mas que resiste à escravidão. Isso é uma coisa que apareceu na leitura de vocês aí nos comentários, né? Esse corpo que lembra, né, essa sujeição bárbara aí da escravidão, mas que nunca deixou de dançar e cantar. Isso também é um traço importante que vai aparecer não só na poesia do Edmilson, mas em outras, né, em outras manifestações aí da poesia e da literatura, né, afro-brasileira, e pensando até na Carolina Maria de Jesus, né, essa resistência da poesia em meio à miséria, né, ou na Stella Patrocínio, são autores até que o próprio Edmilson traz aí, com quem ele dialoga, né, Stella Patrocínio, uma negra com problemas de loucura mesmo, né, de esquizofrenia, e que tem uma relação sempre ambígua com a literatura, porque é e com a poesia, né, porque é uma relação com uma linguagem que é trazida aí da Europa, então imposta, né, mas que também é um meio de pensar a própria experiência, né? Então, então é essa forma de resistir pela alegria, né, e pela beleza, que não é uma forma que não tem nada a ver com uma coisa pão e circo, né? Não é sobre cantar para esquecer, né? Não é não deixar a violência penetrar até esse lugar que é o lugar mais profundo, mais humano, que é o lugar da dança e do corpo. Por quê? Porque a dança e o corpo, né? Porque a dança, o corpo, o canto, porque esses são lugares, não é pelo viés do prazer simples do estético ou pela manifestação dos sentimentos, mas é porque é um lugar que liga o humano no sentido mais terreno, material, que liga o humano a algo maior, né? Que por meio, né, o corpo é esse lugar em que se atravessam as forças vitais que relacionam ele ao divino, né? O corpo é uma manifestação do sagrado, né? Então essa noção de resistência por meio da poesia, do canto, da dança, e que tem lugar justamente no corpo, né, por meio do ritmo, né, essa resistência do espaço do sagrado, né, é do espaço desse pertencimento a algo maior, né, a algo mais amplo. Enfim. Então é também uma perspectiva cosmológica, né, uma perspectiva de inserção no mundo de uma maneira plena, né? E é isso, o que essa poesia e enfim, o que ele identifica aí na resistência das culturas africanas, né, descendentes de africanas no Brasil, que ele enxerga como resistência justamente esse viés de tipo, vocês podem, a gente admite, né, a gente reconhece, a gente lembra, né, lembra, eu acho que talvez seja a melhor palavra, que o nosso corpo foi escravizado, mas o nosso corpo, ao mesmo tempo que era escravizado e contraditoriamente, né, ainda era livre por meio dessa conexão que também é permitida pelo corpo, né, essa conexão com algo divino, com algo maior, com algo vital, né, que é justamente essa é a realização do sagrado por meio dessas experiências corporais, né. Então, por isso, né, quando a gente vai ler o Na Casa da Palavra, está tudo aí, né? É um poema aparentemente simples, simples eu quero dizer no sentido de tem poucos vocábulos, né? São poucos termos aí que são repetidos, né? É claro que ele é complexo no sentido porque a sintaxe é muito, muito esquisita, né? A gente não consegue entender exatamente o que ele está dizendo, mas tem essa coisa da repetição e tal. Mas ele está dizendo muita coisa, né? Ao mesmo tempo, né? Nesse poema. Ele está fazendo uma referência ao... Vamos ler o poema, né? Então, para a gente ver aí como esses aspectos, né, aparecem nele. Então, uma coisa que eu falo sempre, né, em todas as aulas de qualquer disciplina que seja, é o seguinte: poesia é ritmo, né? Poesia é melodia.
poesia tem que ser lida alto, né? Tentem sempre, mesmo quando você está lendo silenciosamente, né, tenta ouvir a sua voz dentro da sua cabeça. E como exercício, ainda mais para quem está começando a ler poesia, como exercício, e achando a linguagem poética difícil, como exercício, lê alto, pode ser alto, baixinho, né? Se você tiver com vergonha dos seus pais que estão em casa também, seu irmão, namorado, marido, mas ouçam a sua voz lendo, né? Percebam que não é só... porque quando a gente lê a poesia, a gente percebe a diferença dessa linguagem em relação aos outros usos de linguagem, né? Como é completamente diferente, como tem justamente esse poder encantatório, né? Esse poder de levar a gente para um outro espaço de pensamento, para uma outra forma de pensamento, né? Uma outra outra forma de experiência temporal mesmo, né? Então, embora seja muito esquisito ler um poema alto para o vídeo, eu vou ler aqui o Na Casa da Palavra, né? Então, Na Casa da Palavra. Os homens que falam poeira, cadê sua miséria? Comentam o motivo de falar em poeira, cadê sua miséria? Poeira, cadê sua miséria? Não é só poeira, cadê sua miséria, mas o ovo de outras coisas. Os homens que falam poeira, cadê sua miséria? Se vestem de poeira, cadê sua miséria? Eles se conhecem desde o ó do mundo, pela música que poeira, cadê sua miséria faz neles. O modo de falar poeira, cadê sua miséria, deixa a língua no sal. Os homens que falam poeira, cadê sua miséria, treinam de usá-la e nunca repetem o que disseram no camaleão, poeira, cadê sua miséria. Então a primeira coisa que eu queria destacar aqui nesse poema é o título. Né, que eu acho que ninguém mencionou nos comentários, né, o poema se chama Na Casa da Palavra, a gente está falando da linguagem. Né, embora as palavras aqui remetam a questões sociais, políticas, históricas, né, ainda mais quando a gente parte aí quando a gente já sabe de que poeta a gente está falando, de um poeta que traz a questão negra, etc. Né, mas o título do poema é Na Casa da Palavra. Né? Então, claro que ele está fazendo esse jogo, ele sabe muito bem que as palavras miséria, poeira, né, quando ele está pensando aí, né, tá falando desses homens que perguntam cadê sua miséria, ele tá evocando também uma relação, uma questão da miséria material, né, mas ele está falando da Casa da Palavra. Né? Então, quando ele está perguntando cadê sua miséria, ele está falando da miséria da palavra também. Né? Então é isso que eu estou dizendo, né? Isso que eu estava falando sobre a questão da linguagem como essa dimensão necessariamente falha, né? Falha no sentido de limitada. Né? A linguagem é essa ferramenta mais importante da humanidade, né? Aquela por meio da qual a gente consegue ou começa a conseguir tudo, mas ela é sempre limitada. Né? Ela é sempre limitada no sentido de que a palavra copo não é um copo. Né? A palavra amor não é o sentimento amor. A palavra miséria não é a falta de coisas. Né? Não é pobreza. Né? Não é a experiência. Né? É isso. Né? A palavra, enquanto signo, né, essa sequência de letrinhas e de sons, ela não é a experiência que ela evoca. Ela apenas evoca essa experiência. Então, esse espaço entre palavra e a experiência, o objeto, né, o sentimento que ela evoca, né, que são justamente a miséria da palavra. Né? O que é a miséria? A miséria é a ausência absoluta de alguma coisa. Né? Então, o que é a miséria da palavra? É justamente esse intervalo entre a palavra e aquilo que ela evoca. Né? Então, isso está dentro desse poema. Né? Então, voltando ainda para a fala ali do Edmilson, nessas minhas anotações, né? Ele fala uma coisa muito bonita, muito forte, muito bonita, que é o seguinte, né? O engano é sempre do poeta que tenta capturar em palavra o que não é capturável. Né? Ele fala, tipo, no sentido de quando eu escrevo um poema e dou esse poema para vocês lerem e vocês não conseguem entender exatamente aquilo que eu estou falando, né? O engano é sempre meu. Né? O engano é sempre daquele que escreve, o engano é sempre daquele que fala. Né?
Agora, é claro que é um engano extremamente consciente, né? Principalmente no caso da poesia. Né? A poesia é justa, e aí ele fala, né? A poesia é o auto-engano consciente, é o auto-engano como desobediência, como rebeldia, né? Rebeldia contra a própria linguagem por meio da linguagem. O poeta é aquele que fala para a palavra: olha, eu sei que você não vai ser capaz de fazer tudo que eu quero que você faça, mas eu vou usar você mesmo assim. Né? Por isso, essa frase, né? O engano é sempre do poeta que tenta capturar em palavra o que não é capturável, mas esse gesto é um gesto de desobediência, né? De rebeldia. Né? Então, o papel do poeta, né? E eu estou aqui partindo de uma fala do próprio Edmilson, né? O papel do poeta é cometer esse gesto de desobediência, que é um gesto de engano, né? Ele tá enganando o leitor, e está se enganando ao propor uma, uma, uma formulação em linguagem que está querendo dizer alguma coisa que nunca vai chegar a dizer, né? E o papel do leitor é se virar nisso. Né? Ele fala: cabe ao leitor sobreviver nesse deserto de errância. Né? O que é o deserto de errância? E aí a gente volta também para essa noção de miséria. Né? Esse deserto, essa ausência, né, essa ausência enquanto esse intervalo entre a palavra e a coisa, ou seja, um deserto, a gente tem aí uma lacuna mesmo, um espaço vazio, né, que é o espaço entre o signo e o sentido, e o leitor tem que se virar nesse deserto de errância, no sentido desse lugar onde ele tem que vagar, né, até achar uma maneira de fazer aquilo significar alguma coisa. Né? Significar alguma coisa não quer dizer chegar ao sentido que o poeta quis propor, e sim se chegar a alguma forma de compreender aquilo, né? de fazer a linguagem querer dizer alguma coisa, não a coisa que o poeta quis dizer, nem aquilo que a linguagem quer dizer, porque a linguagem não quer dizer nada em si própria, a linguagem é só uma ferramenta, né? Que evoca sempre essa miséria dela própria. Né? O que volta para aquela questão da origem. Né? Então, olha que coisa incrível, né, que ele está fazendo aqui. Ao mesmo tempo que ele está evocando a não origem desses homens que estão sempre perguntando cadê sua miséria, né, que é também uma forma de perguntar cadê a origem da sua miséria, né, ele também está evocando essa não origem, né, essa não fonte primordial e certa e determinada da linguagem. Né? Então ele está evocando dois tipos de errância aqui, né? Dois tipos de vagar, dois tipos de lugar em que a gente, em que o leitor e o poeta se perdem. Né? Não só a origem desses homens que ele está mencionando aqui, né? E aí a gente pode pensar numa origem histórica, numa origem do próprio poeta, desse poeta negro que traz, né, que traz em si, né, tanto a influência dessa linguagem europeia quanto a da linguagem e da forma de percepção do mundo banto e africana, como também é do poeta, de uma maneira, pensando o poeta como de uma maneira mais abstrata, né? Que pensando o poeta como o ser humano que se dispõe a usar a linguagem para querer dizer algo, sabendo que essa linguagem nunca vai chegar a dizer esse algo. Né? Então, alguém falou, né, alguém comentou essa ideia da poeira, né, como a poeira evoca essa coisa, essa ideia de transitoriedade, né, de tudo que morre, mas permanece, porque permanece como poeira. Né, a palavra poeira é muito interessante nesse sentido. Né, ela é sobre o que morre, mas sobre o que permanece de outra forma. Né, e a poeira que também evoca, num certo sentido, justamente a poesia. Né, quer dizer, o que sobra do que não é capturável, né, em linguagem, quando a gente coloca quando a gente coloca esse incapturável, né, quando a gente captura, né, o incapturável em linguagem, sobra só uma poeira, né, daquilo que originalmente se queria dizer. Né? Os homens que falam poeira, né? Os homens que falam poeira, na verdade, são os poetas, né? Cadê sua miséria, né? Miséria é esse intervalo. E eu tô propondo uma interpretação também, né? Me colocando nesse deserto de errância, né? Proposto aí pelo Edmilson, né?
enfim. E aí tem essa coisa no segundo verso, né? Poeira, cadê sua miséria? Não é só poeira, cadê sua miséria? Mas o ovo de outras coisas, né? Então, usando de novo esses dois lugares, né? Não é, da mesma maneira que o sofrimento do jugo não é só o sofrimento do jugo, ele também dá origem a outras coisas, a linguagem que se converte em poesia, né? Ao perder aquilo, né, que perde, né, o que ele chama aí de incapturável, né, aquilo que se queria dizer mesmo sabendo que não era possível dizer, ao mesmo tempo que perde, isso oferece o broto de outra coisa, né, o ovo de outra coisa, algo dá origem, né, não só dá origem a uma outra coisa, como dá, como gera, né, como fecunda, né, algo, né, que vai ainda criar uma outra vida, né? Enfim, e aí por que eu digo, né, também que esses homens são os poetas, né? Esses homens se conhecem desde o ó do mundo pela música, né, que sua miséria faz neles, né? E aí de novo essa miséria pode ser interpretada nessas duas chaves, né? A miséria da linguagem e a miséria, né? A pobreza mesmo, pobreza de recursos, né? Enfim, quando eu vou falando e as palavras servem para as duas coisas, né? Pobreza de recursos materiais e pobreza de recursos linguísticos, as duas coisas se misturam e produzem aí esse poema especificamente, né? E essa poesia, e aí é o que eu digo, né? Quando eu falo que é uma poesia extremamente original, a do Edmilson vai para esse lugar, né? De originalidade, essa poesia e isso é muito forte, né? Que usa a linguagem, que usa toda uma tradição de poesia moderna que é absolutamente europeia, né? Eurocêntrica mesmo, né? Que foi criada aí no século XIX e consolidada no século XX na Europa, essa poesia da instabilidade da linguagem, da fragilidade da linguagem, e ele vai misturar isso, né? Com essa percepção do sagrado e do movimento e do uso do corpo, né? Por essas culturas que ele estuda e que ele de alguma maneira vive, né, e que percebe como sua origem, para produzir uma linguagem nova, né, um outro tipo de poesia onde essas duas coisas não se misturam, né, mas vivem em tensão, produzindo alguma coisa nova e que geram essa agonia mesmo de ler, né, para que lugar que ele está indo, né, e esse uso do camaleão, né, também é uma palavra que aparece na poesia dele bastante, com muita referência até ao próprio europeu, né, o europeu no Brasil, né, que tenta se adaptar, às vezes de uma maneira, aparece às vezes de uma maneira pejorativa, às vezes de uma maneira neutra, mas camaleão é justamente essa imagem, obviamente, do movimento permanente, né? Porque o camaleão é esse animal que vai se adaptando ao meio sem nunca se estabilizar, né, numa forma final, né? Bom, isso era o que eu queria falar desse poema. Enfim, claro que dá para falar muito mais, mas eu não quero também fazer mais um vídeo gigante que já está ficando. Mas enfim, vou dar uma pausa. Bom, então vamos só ver como essa questão, né, eu estava aqui relendo, né, os comentários de vocês, né, eu acho que o pessoal se focou bastante nesse poema Na Casa da Palavra, né, como alguém comentou, né, o que fica implícito na leitura é como a miséria perpassou por diversas gerações, fazendo com que os homens a conheçam desde o ó do mundo, né, e essa ideia de que traz a descendência africana para a atualidade através de palavras e expressões, e ao mesmo tempo essa ideia de que essa é uma expressão, uma formulação muito boa que alguém fez, né, que são esses homens que vivem sua miséria, mas não a repetem, né. Eu acho que isso é válido para pensar a questão da miséria material, né, e essa resistência pela relação com o sagrado, né, e também para pensar a poesia, porque é uma vivência da miséria que tenta sempre não repetir a mesma miséria, né, você se reconhece
a lacuna que vai haver sempre entre a intenção e a palavra, mas você está sempre tentando chegar um pouco mais perto, né? Você reconhece e vive essa miséria, mas sem repetir a mesma miséria, né? Sempre tentando dar um passo mais além, né? Que tem a ver com essa própria relação com o sagrado, né? Essa relação de tentar, por meio da linguagem, dessa linguagem poética que é muito calcada no ritmo, muito calcado na repetição, nessa questão da ressonância, né, que envolve o leitor no texto, mas que de alguma maneira faz com que a gente se conecte, né, com algo mais amplo que a gente, não por meio do que a palavra está dizendo, né, mas de como a palavra está dizendo e do que a palavra está produzindo, do efeito que ela tem, né, desse efeito poético, no final das contas, que é um efeito que tem que contar com o ritmo, que conta com as imagens, né, que conta com a melodia. Né. Então, essa é a coisa interessante, né, da poesia, que aparece muito na poesia do Edmilson, que é isso de possibilitar essa conexão, né, do poeta, do leitor, com o mundo, não apostando em que a palavra é capaz de evocar o mundo pelo sentido, né, pela interpretação, mas que a palavra é capaz de inserir aí esse leitor no mundo pelo corpo, né? O leitor acaba sendo trazido por esse mundo da poesia, como se ele estivesse adentrando uma dança, né? Adentrando fisicamente uma dança, dançando, né? junto com o poema, né? junto com, né? Se o poema trouxesse esse mundo. Então, essa espécie de uma vivência do sagrado que é feita pelo corpo e não pela linguagem. E isso, né, para deixar isso bem marcado mesmo, isso é o traço, né, do africano, né, que o Edmilson insere nessa poesia de tradição, nessa poesia moderna enquanto tradição europeia, né? A tradição europeia não evoca o corpo, né? O corpo não evoca o corpo enquanto espaço espaço direto de uma experiência sagrada, né? O Edmilson falou uma coisa também muito interessante, que é essa ideia de que na tradição europeia, do pensamento europeu, existe uma divisão entre o concreto e o abstrato, né, muito brutal, né? E a gente tem o mundo material e a gente tem o mundo dos sentimentos e o mundo do divino e o mundo do pensamento, né? E existe todo esse peso, né, na tradição ocidental. E o que vale também, existe o mundo da nossa experiência terrena e o mundo de Deus, né? E eles não se tocam, né? Às vezes existe uma comunicação por meio de santos ou por meio de textos sagrados, né? Mas mesmo as manifestações místicas são muito pontuais e, sobretudo, a partir da modernidade, muito raras. Né? E na tradição africana, e eu estou falando isso a partir do Edmilson, tá? Né? Ele pensa o homem, né, o homem original africano aí não pensa tanto essa diferença, né? E por isso essa importância dessa questão da força vital, né? Existe alguma coisa que nos atravessa e que atravessa o ser humano e que atravessa os animais. O animal os animais aparecem sobremaneira, aparecem o tempo todo na poesia do Edmilson. E atravessam as plantas, e atravessam o mundo, e atravessam tudo até chegar na esfera do divino. Todos fazem parte de alguma coisa, da mesma coisa, né? Não existe essa separação brutal entre o humano e o divino, ou entre o concreto e o abstrato. Então, por meio o corpo se insere na leitura, não só como uma experiência de prazer, uma experiência sensorial, mas como uma experiência sagrada, né? Como uma experiência de conexão a outra com o abstrato, né? O que eu quero dizer é o seguinte: o abstrato se manifesta no físico, né?
e o físico possibilita que o abstrato se manifeste, né? O abstrato não se manifesta só por meio da interpretação e do pensamento, ele se manifesta na própria vivência física, né? Então vamos só passar aqui os outros poemas, né, que são menos, são muito ricos, mas mais enfim, menos difíceis, eu acho, em certo sentido, né? Então, no História da Arte a gente lê: o que a tempestade nos privou de ler, floresce por natureza. Nos dentes do ancinho, o osso, semente mineral cevada sem testemunha. Pouco instiga, branco rolando entre os seixos. Uma fissura, no entanto, emite o som de clava contra o braço. O osso revela a carta extraviada. Uma noite, ao fim da lavra, o levante. Íris H escrevendo rápido, a faca, o bacamarte, depois um jongo, um minueto. Outra revolta, um alfabeto de revanches. Súbito, na manhã presente, tudo estanca ante o osso. Metonímia de qual corpo. Então aqui ele faz uma espécie de um relembramento histórico, né, a partir do encontro, né, desse osso, né. O que a tempestade nos privou de ler floresce por natureza, né. Então a história que os homens brancos, né, não contaram, né, surge aí, a natureza faz surgir, né. De repente aparece esse osso rolando no rio. O que é esse osso? No osso aparece essa fissura, né? Então, a tempestade nos privou de ler, né, que é a história contada pelos escravos, né? Ela mesmo assim resiste, né? Resiste por esse ossinho, esse pedaço de osso, né? Essa semente mineral cevada sem testemunho, que aparece de repente rolando entre os seixos do rio. Nesse osso tem uma fissura, né? E dessa fissura sai o som da clava contra o braço, né? Ou seja, esse osso foi ali objeto de um gesto de violência, né? O osso revela a carta extraviada, ou seja, né, o osso, esse pedaço de osso revela o que não foi contado. E o que não foi contado? Né? Uma noite, ao fim da lavra, o levante. Né? Uma noite, né, a gente supõe aí, ao fim do trabalho, esses escravos promovem um levante, né, se revoltam. Íris H escrevendo rápido, a faca, o bacamarte, né, então eles saem vencedores, porque depois tem um jongo, né, um minueto, mas tem outra revolta, um alfabeto de revanches, e aí a gente vislumbra aí esse movimento de revoltas e abafamentos e contenções violentas, né, dos europeus contra os negros que se insurgem, né, contra a violência da escravidão. E de repente, né, súbito, na manhã presente, ou seja, agora, né, ele volta para o tempo de agora, esse poema faz esse movimento, né, por meio do osso, a gente volta séculos para tentar vislumbrar essa história, né. Súbito, na manhã presente, tudo estanca, toda essa história estanca diante desse osso. Metonímia de qual corpo? Metonímia, vocês lembram, né, essa figura de linguagem que é o todo pela parte, né? Carmela, vamos parar, por favor? Por favor. Essa figura de linguagem do todo pela parte, né? Então, é uma espécie de um recurso de linguagem por meio do qual a gente evoca alguma coisa mais ampla por algo mais pontual. E aí ele está usando essa palavra metonímia de uma maneira dupla, né? Quer dizer, ele tá, na verdade, de uma maneira dupla porque exposta, né? O osso aqui a gente já poderia ler como uma metonímia, né? Mesmo que ele não dissesse que ele era uma metonímia, né? Por quê? Porque ele tá partindo de um pequeno objeto para contar uma história inteira, né? Por isso esse uso da palavra osso, né? Que é a partir da qual se desdobra toda essa história que ele conta, né? E aí ele pergunta, né, metonímia de qual corpo? De quem é esse osso, né?
Então, é um outro uso da palavra metonímia, né? O osso é a metonímia a partir da qual se desdobra essa história que ele conta, né? E aí agora ele falando, mas ele era um pedaço de qual corpo, né? De um corpo negro, do corpo de um escravo, do corpo do senhor, do capataz, que aí contém essa revolta do negro, né? E a pergunta que eu faço para vocês, e que eu vou postar aí depois, é por que história da arte? Né? Qual é a opinião de vocês? Por que esse título, História da Arte, para esse poema? Né? Pensando aí, qual é a arte que está em jogo, né? Quando ele fala essa palavra, arte, história da arte. Ele está contando uma história, de fato, uma história de violência, uma história real, a partir dessa palavra osso que ele diz que é uma palavra metonímica. Por que história da arte? Por fim, tem esse poema que cabeceira, né? O mundo se bate por uma variável língua e nós não entendemos, não nos entendemos. Aros na estiagem são o fonema que faliu sem gerar comunicação. Não houve tempo nem vontade para cozer o pacto, era preciso, sob pena de se exaurir o homem. Esperamos em vão o repasto, tarde o centeio explodiu em pão. Que fazer? A relva onde os cavalos crisparam se apagou, arreios cospem a lição de pedra. Como vão ver o golpe que vitimou a todos? Testemunhamos o cós armado do inimigo, a pira onde a liberdade expirou os prazos insondáveis. Nós, tão confortados pela certeza de que o passado era um bazar, e que entre rubis e enxovais nenhuma traça fiava as avessas. Ideias, no entanto, forçam as paredes. Entre o que fizemos e não, algo se revela necessário ainda. Que tem aqui nesse poema, né? Eu acho que, como vocês mesmos observaram, eles todos se comunicam entre si, né? Essa ideia de que a linguagem quer recuperar uma história, né? Seja a história da poesia, a história da não possibilidade de a poesia ou da linguagem de fato conseguir atingir o real, atingir o fato, atingir aquilo que elas propõem a atingir, a dizer, né? E ao mesmo tempo essa aposta ou essa crença, né, no poder da linguagem, que aparece logo ali no começo, né? O mundo se bate por uma variável língua e não nos entendemos, né? Quer dizer, a gente está... São muitas as línguas, né? Uma variável língua, e são muitas as línguas e nós não entendemos, né? Aros na estiagem são o fonema que faliu sem gerar comunicação, não houve tempo nem vontade para cozer o pacto, era preciso, né? Sob pena de se exaurir o homem. Então aqui, de novo, né, assim como lá no poema Na Casa da Palavra, duas coisas se misturam, né? A importância da palavra, a importância da linguagem, essa aposta na linguagem como uma forma que a gente sabe, como um recurso, como um objeto mesmo, como uma coisa, né, que tenta evocar o real, mas que não consegue e que ainda assim a gente entende que é preciso, né? Continuar tentando, porque senão o homem acaba, né? A linguagem acaba sendo aquilo que mantém o homem como homem. Mas aqui se desdobra uma outra questão, né? Que é a questão do desentendimento entre os homens, que gera uma outra leitura, que é a leitura política, a leitura social, né? A leitura histórica, né? A leitura do que a gente sabe dos homens que não se entendem porque falam diferentes línguas. Carmela, por favor, parou. E por isso esperamos em vão repasto, tarde o centeio explodiu em pão, o que fazer, enfim, né? E aí também esse lamento, né, da história que não se conta, né, porque a linguagem não consegue se confirmar, né, e se conformar também em torno da história, enfim, de algo que precisava ser contado, porque justamente pelo desentendimento entre os homens, e que volta, né, para a questão do poema anterior, da história da arte, né? Uma história foi contada, a outra não, né? A história dos dominantes foi contada, né? A história dos dominados não foi contada, né? Mas aí vem essa pergunta, como não ver o golpe que vitimou a todos, né? Testemunhamos o cós armado do inimigo, a pira onde a liberdade expirou os prazos insondáveis, né? Enfim, e aí ele traz, de repente, ele dá um pulo aí, né? Nós tão confortados pela certeza de que o passado era um bazar, né? Então, de repente, ele fala, bom, a gente, eu não estou falando de um passado,
né? Eu não estou falando eu não estou falando simplesmente de algo que aconteceu e que a gente e de que a gente não pôde contar uma história. Eu estou falando do momento presente, né? Porque o passado não é esse lugar do qual a gente simplesmente retira coisas. O passado está sempre se tornando presente novamente, né? E a gente não deveria estar se sentindo tão confortável, né? E aí vem justamente essa palavra, esse verso aqui: ideias, no entanto, forçam as paredes, né? Entre o que fizemos e não, algo se revela necessário ainda. Né? Então eu leio esse poema como essa necessidade de contar essa história, recontar a história e continuar contando essa história, que é essa história da violência, né, de certos homens contra outros, porque essa história nunca ficou, né, no lugar confortável, entre aspas, da história, no lugar confortável do passado, daquilo que não volta mais. Né? É uma certa defesa, né, o poema, no final das contas, de um permanente estudo da história, para que essa história não volte. Né? Ideias, no entanto, forçam as paredes. Né? Não adianta a gente achar que aquilo está no passado, porque as ideias sempre voltam a forçar essas paredes. Né? Entre o que fizemos e não, algo se revela necessário ainda. O que é, né? O que é esse algo que se revela necessário ainda? Né? Isso é algo que vocês podem comentar também. Não vou falar mais, porque, enfim, já falei um bocado, acho que já está na hora de encerrar. Vou abrir, então, espaço de opiniões e discussão lá na plataforma. Acho que eu fiquei super contente de ver vocês discutindo lá o conto da Vilmarez, né, uma discussão que até ontem ainda tinha gente postando. Vocês podem continuar as discussões eternamente. Essa questão do machismo, né, daquele conto é bastante instigante, e eu acho que aqui essa questão do racismo, né, dessa história não contada, da história contada também, e também essa questão que eu queria ouvir de vocês mesmo, né, como é que vocês se sentem aí diante da linguagem poética, né? Enfim, vamos então conversando. Eu sei que eu falei bastante da linguagem poética, que é uma questão não simples. Essa conversa sempre vai voltar. Sempre que a gente lê poema, a gente vai voltar a falar da linguagem poética, das complexidades da linguagem poética. Não deixem de fazer comentários aos poemas por medo de falar bobagem. Vou falar junto com o Edmilson, né? O engano é sempre do poeta, o engano nunca é do leitor. Cabe ao leitor se virar nesse deserto de errância, né? Se virar do jeito que dá, e cada um se vira sempre do jeito que dá, né? E a gente vai nessa. Até.